do campeonato estadual, era clássico, era um jornal, era um exemplar do Extra, mais R$10. Jogos de grande contra pequeno, era um exemplar do Extra e R$5. E jogos de pequeno contra pequeno, era um exemplar do Extra e R$1. Então, você tem ideia, o primeiro clássico do campeonato estadual de 99, o Vasco Fluminense, foram 99 mil pessoas no Maracanã. 99 mil pessoas. E só que o que acontecia? Existem 4 mil bancas de jornais no Rio de Janeiro. Você pegava a carga dos ingressos, você tem que dividir isso por 4 mil bancas de jornal. Então, as bancas recebiam poucos ingressos. Só que é o seguinte, o JP, ele não tem só uma banca de jornal. Ele tem 4 ou 5 bancas. Dessas 5 bancas que ele tem, 4 bancas são em ruas que não tem um fluxo muito grande de pessoas. E tem uma banca, que é uma banca enorme, que é a banca central dele, que tem um volume maior. Então, o que o JP fazia? Ele pegava a carga que ele tinha direito em cada uma das bancas... E botava numa só. Ou botava numa só, ou botava 2 ingressos numa banca, em cada banca, e o volume maior na banca central dele. Uhum. Então, o que acontecia? As pessoas chegavam para comprar ingresso na banca do JP, na rua Visconde Pirajá, em Ipanema, que é um bancão, ele encontrava ingresso. Mas o Gilmar Ferreira, que compra ingresso na rua Agostinho, ali naquele jornal, no Joãozinho, que é o jornaleiro ali da rua Agostinho, que não tem, na Tijuca, que não tem muito volume, não sei o que, chegava lá, não tinha ingresso. Aí eu começava a achar que o Agostinho, que o Joãozinho, da banca da rua Agostinho, estava segurando ingresso para botar na mão de cambista. E o cambismo, ele tem o esquema próprio dele, de obtenção de ingresso, que não são os ingressos que vinham da nossa carga, da carga que o jornal tinha pago R$4 milhões. Naquela época a paridade era 1 por 1, ou seja, o jornal tinha investido $4 milhões num campeonato em que no ano anterior o Vasco foi jogar com o Botafogo, o Vasco foi para um estádio, o Botafogo foi para o outro, entendeu? Aconteceu isso? Não. No Campeonato Brasileiro, sim. E no Campeonato Estadual, o Vasco foi campeão em 98 com 2 WOs, que o Flamengo não apareceu para jogar e o Botafogo não apareceu para jogar com o Vasco. Então, assim, era um campeonato completamente esvaziado, o futebol carioca envolvido nessa discussão. Vasco e Botafogo, o Vasco foi para um estádio, o Botafogo foi para o outro. Então, esse era o cenário do futebol carioca e o jornal comprou a carga de ingressos por $4 milhões na época, que era R$4 milhões, para tentar resgatar. E aí fez o quê? Botou à disposição do público. Porque aí a pessoa que mora na Baixada não tinha que sair para o Maracanã para comprar, entrar na fila ali, disputar ingresso no tapa. Ele comprava na banca dele, do lado da casa dele. Enfim, e o Eurico se rebelou contra isso. Então, o que aconteceu? No final do campeonato estadual, que foi um campeonato maravilhoso em termos de público, o maior da história, muita gente tem na memória afetiva aquele campeonato estadual, vencido pelo Flamengo numa final com o Vasco, aquele gol do Rodrigo Mendes. Na hora de entregar a premiação, o Juninho foi eleito o destaque do campeonato, ou o melhor meia, alguma coisa assim. E na festa de premiação, o Eurico Miranda, o Renato Maurício Prado, que era o diretor do jornal, fez um discurso, né, falando, não sei o que, coisa e tal. E o Eurico Miranda foi ao palco para descascar o campeonato estadual. Descascar o Extra, que o Extra botou o ingresso na mão do cambista, não sei o que, enfim. Ficou aquele bate-boca, ficou um negócio muito chato. Clima chato. Clima tenso. Aí começa a premiação. Eu vou entregar... Aí eu fui encarregado de entregar a premiação pro Juninho. Logo no seu peito. Foi isso. Começou a premiação. Foi exatamente isso. Começou a premiação. Tá indo tudo bem, maravilhosamente bem. E aí eu
chama ao palco, o MC lá, chama ao palco o editor de esporte do Extra, Edilmar Ferreira, para entregar o prêmio ao Juninho. Destaque do campeonato, a competição, blá, blá. Ah, o Juninho não veio. Ah, o Juninho não veio, o Juninho viajou, porque o Juninho, acho que não jogou a última partida, porque estava machucado. Uhum. O Juninho viajou para Pernambuco, férias, não sei o que, coisa e tal. Chama ao palco, vai receber por ele o vice-presidente de futebol do Vasco, o presidente do clube, Eurico Miranda. Aí ele sobe ao palco. Eu tô lá com o prêmio para entregar. Aí, na vez dele vir receber o prêmio, ele nem se dirige a mim, e nem cumprimenta a MC, nada. Ele vai direto pro microfone e pega o microfone e começa a esculhambar o prêmio. Começa a esculhambar o prêmio. Eu tô lá com o cara de... E eu com o prêmio ali na mão. E ele começa a esculhambar o campeonato, falar dos ingressos, falar disso, falar daquilo. Por quê? Porque na abertura da premiação, o MC falou, elogiou, enalteceu o campeonato, os recordes, os números do campeonato, os clássicos tiveram média de 90 mil pessoas, espetáculo. Agradeceu o Extra, a participação, que acreditou no campeonato. Aí quando ele subiu para receber o prêmio do Juninho, ele pega o microfone e começa a falar uma porção de besteira. Aí o que acontece? O Renato Maurício Prado, que era o diretor do jornal, sobe ao palco, tinha um outro microfone, o microfone da apresentadora do prêmio, pega o outro microfone e começa a combater. O Eurico num microfone e o Renato Maurício Prado no outro, e eu no meio. Segurando o prêmio. Segurando o prêmio do Juninho. Então ficou aquele mal-estar, aquele clima ruim, entendeu? Que momento, hein, Gilmar? Momento épico. Então... Que parada, hein? Umas coisas Te colocaram na boa nessa aí, hein? Umas coisas que só acontecem. Então, assim, ele não via o bem do futebol carioca, entendeu? Ele via o bem dele. Ele estava defendendo ali. Na verdade, ele estava defendendo ali os cambistas. O que ele estava defendendo. Ele estava defendendo os cambistas. Não estava defendendo a organização do campeonato, que foi uma organização que hoje você não encontra. Você não encontra. Difícil, pelo menos. Quem fale mal daquele campeonato. Entendeu? Porque foi um campeonato bacana. Qualquer jogo que você ia estava cheio. Qualquer jogo. Tem jogo de pequeno, era divertido. Olaria e Madureira. Tinha lá 500 pessoas. 500 pessoas. Era barato, né? R$1, mais o jornal. Entendeu? Que o cara já ia comprar mesmo. O cara já ia comprar, porque era um case de sucesso. Então, enfim, as pessoas começaram a ver que o futebol era um entretenimento bacana. E não importava muito que jogo fosse, entendeu? Você assistia um Olaria e Madureira na Rua Bariri, pô, tem um valor bacana pra caramba. Madureira e Portuguesa em Conselheiro Galvão, pô, tem um valor bacana pra caramba. E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!